E o puxador em cava, eu entendia que era escavar. Aí olha a minha ingenuidade, para não falar ignorância, né, da criatura que vos fala aqui. Eu achava que a gente pegava o MDF, dava um corte e depois cortava por dentro e tirava a tampa e estava resolvido. E colocava o acabamento que fosse. Eu achava que era assim, né? E assim eu fui fazendo as produções. Só que até então, o que a gente usava de puxador em cava? Linha reta. Sabe, puxador no comprido? Eu vou usar aqui uma folha de MDF que eu tenho. Sabe, fazer assim ele no comprido? Para fazer tipo puxador de porta de armário. Então eu achava que ele dava um talhe aqui, cortava aqui, tirava esse tampo, botava um acabamento e aí estava feito o puxador em cava. Na verdade, ele pega aqui, né, e a porta abre. Eu achava que era isso. E assim eu desenhava. Então eu desenhava na minha cabeça, é assim, fazia o desenho que eu queria, etc e tal. Até que um dia eu falei bem assim, nossa, me achando, né, gente? Eu tava me achando a pessoa super antenada com a moda da marcenaria e comecei a desenhar mais, vamos dizer assim, fora da caixa. Eu, ao invés de fazer o todo retinho, eu comecei a criar desenhos, formas, encaixes com o detalhamento do puxador em cava. Ok. No papel, a gente pode fazer tudo, né? O que eu fiz? Peguei a minha porta, coloquei um detalhe aqui, e aí eu queria que a porta fosse no meio, eu fiz o detalhe aqui, mas eu não queria que fosse a ponta, eu fiz ele esculpi mesmo, um desenho aqui. E ficou maravilhoso o desenho, apresentei, a dona do escritório falou bem assim, nossa, mas você tá, né, Gabriela, soltando tua criatividade, etc. E eu lá, né, me achando, sabia desenhar pra caramba, né, experiente pra caramba com marcenaria, já tinha, sei lá, uns 10 anos que eu desenhava, tava ótima. Até que foi para a nossa cliente, a cliente do escritório, o escritório não era meu, fechou com um marceneiro que era parceiro lá do escritório. E aí esse parceiro chegou na hora da execução, ligou lá para o escritório, na verdade ligou para mim diretamente, e falou assim, Gabriela, então eu não vou poder fazer o detalhamento em cava. Nossa, aquilo, eu falei assim, como não, gente? Caprichei tanto. Por que é que você não vai fazer? Aí ele falou assim, porque não é possível de fazer desse jeito. Aí eu falei assim, não, é possível sim. Eu na minha cabeça, né? Eu falei assim, não, é possível sim. Como assim que esse cara tá dizendo que não é? De repente, assim, né? E aí eu questionei, até que a gente combinou e eu fui até a marcenaria. Eu tive a oportunidade de ir até lá para ele me explicar o que era, porque eu não estava satisfeita, tá? Eu sabia fazer. Sabia, eu desenhei, deu certo. Eu sabia, eu falei assim, não, mas o encaixe tá aqui, tá tudo certinho aqui o detalhe. Eu sabia. E aí eu fui para a marcenaria para ele me explicar. Aí ele chegou lá, a criatura que sabia desenhar, a minha representação gráfica era perfeita. Perfeita. Exatamente aquilo que estava na minha cabeça, eu coloquei no papel. Perfeito, perfeito. Nisso eu sou muito boa. Porém, aquilo que estava na minha cabeça não era possível de fazer. Era só um detalhe que estava acontecendo. E aí, por que não era possível? Porque, gente, para a gente fazer um detalhe em cava, cavar significa esculpir. Então, a primeira dificuldade que aconteceu, eu especifiquei um MDF desse aqui, ó. Esse daqui tem até menos, 15 milímetros, né? O de 18 milímetros. E aí eu pedi para ele esculpir 1 centímetro para fazer a cava. Aí ele chegou e falou bem assim, então, se eu esculpir tudo isso que você está me pedindo nessa folha de MDF de 18 milímetros e eu esculpir 10 centímetros, a tua porta vai partir ao meio. Por quê? Porque ela vai ficar frágil. Primeiro erro que eu cometi, propor uma cava de 1 centímetro num MDF com uma espessura de 18 milímetros, né, 1,8 centímetro, que não suportava. Então, o meu conhecimento de estabilidade, fragilidade do material, ali ele viu que eu não entendia, né? E eu também percebi que eu não entendia nada.
Aí eu, tá bom, então a gente muda e coloca a chapa de 25 milímetros, vai resolver. Eu vou ficar ainda com 15 milímetros, vai dar estabilidade, tal. Aí ele falou assim, tá, com relação a isso, tudo bem. Mas a gente tem uma outra questão ainda. Aí eu falei assim, não é possível. Aí ele falou assim, então, você está me pedindo para fazer um recorte aqui, aqui. Eu não queria que pegasse da borda, sabe, gente? Eu fiz o desenho pelo meio dele. Aí ele falou bem assim, isso que você está pedindo para fazer, ou vai ser um entalhe manual, com aquela talhadeira mesmo, e não vai ficar um acabamento bom, ou a gente não consegue fazer. Sabe por quê? Porque a máquina de corte, não sei se alguém já viu uma máquina de corte, mas ela é rígida, né, gente? É uma mesa, um tampo de mesa, e aí tem uma serra aqui que corta, e aí você põe o MDF aqui, né? Ela tá girando aqui, você passa aqui e ele sai dividido do lado de cá. Aí ele falou assim: como é que você quer que numa mesa dessa eu corte só o miolo? E detalhe, né? Os meus desenhos eram assim, 3 centímetros por 3 por 1. Assim, a doida, né? Então ele chegou para mim e falou assim: ele, olha, para eu fazer isso que você quer, eu preciso que você comece o desenho da borda. Porque se você começar da borda, eu consigo encostar essa borda na máquina, ele ajusta, né, a altura, né, dele, então ele pega, ajusta aqui no meio, ó, ele ajusta a mesa, a lâmina aqui no meio, e ele vai dar o pique aqui, depois ele roda, aí ele assim, aí eu vou conseguir, mas só se você trouxer esses seus detalhes para a borda. No meio, a gente não vai conseguir fazer. E aí, a não ser que você deixe eu fazer uma emenda na sua porta, que seria uma possibilidade. Ele fazer essa parte inteira, esse daqui um detalhe, esse daqui um detalhe, mas esse daqui outra parte, essa parte. Então, ao invés de eu ver uma porta só com um rasgo, eu ia ver várias emendas, que eu não queria. Só que eu falei assim, não, isso daí eu não quero. Isso eu não quero. Eu quero detalhe contínuo. Ele falou assim, então, estava nítido que eu não tinha experiência, conhecimento para resolver aquilo dali, porque eu não entendia do detalhe da cava.